Graças e paz, irmãos. Estamos aqui reunidos com vocês mais uma vez para compartilhar mais uma devocional do Senhor, a sua vida. Mas antes de irmos para o texto de hoje, gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, pois toda vez que sair um vídeo novo você vai ter acesso a ele. E eu vou pedir também que você dê um like nessa mensagem, assim você vai permitir com que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas. Mas vamos à devocional de hoje. O texto de hoje é Deuteronômio, capítulo 17, versos 16 e 17, a palavra do Senhor que diz assim: Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos e nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: Jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. É interessante a gente pensar que sempre o propósito de Deus para Israel foi de que Deus fosse o rei de Israel. Não seria necessário, na teocracia onde Deus reinaria sobre Israel, não seria necessária a figura de um rei. Deus sempre estabeleceu esse plano de que ele reinasse sobre Israel. Mas Deus ele sabia que o coração dos israelitas era um coração duro e ele sabia que em algum momento aqueles israelitas iriam pedir para si um rei. E aqui nós observamos que Deus, já prevendo essa dureza no coração dos israelitas, Deus aqui estabelece umas regras para escolher alguns reis. E dentre essas regras, Deus vai dizer que o rei não deveria cometer 4 coisas. Como nós olhamos nesse texto, o rei não poderia ter muitos cavalos, o rei não deveria comprar cavalos no Egito, e nós vemos também aqui que o rei não poderia ter muitas mulheres, e nem muito ouro, e nem muita prata. Só que se nós observarmos na história de Israel, houve um rei que quando ele começou a reinar sobre Israel, é interessante nós pensarmos que no início do seu reinado, Deus fala com ele e diz para ele: olha, pede o que você quiser. E esse rei, então, que era Salomão, pede sabedoria a Deus. E a sabedoria que ele pede para Deus é para que Salomão, então, soubesse, então, como instruir os outros no caminho certo. Salomão não pediu, todavia, para si entendimento para que ele se conduzisse no caminho do Senhor. E aí, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos observar que nós, lá em 1 Reis, capítulo 10, nós vamos observar que Salomão ele cometeu todas essas falhas registradas neste tempo aqui que falamos. Por exemplo, quando nós olhamos para 1 Reis, capítulo 10, verso 26, nós vamos observar no relato do texto que Salomão então chegou a ter 12.000 cavalos. Olha, a recomendação era para que o rei não tivesse muitos cavalos. Salomão só teve apenas 12.000 cavalos. Nós observamos aqui também que lá em Deuteronômio a palavra do Senhor diz que o rei não deveria comprar então cavalos ali no Egito. Porém, 1 Reis capítulo 10, nós vamos ver que Salomão, no verso 28, Salomão importou cavalos do Egito, que é outra lei que Salomão quebra ali em Israel. E uma outra coisa, diz também que não deveria ter o rei muitas mulheres para que o coração do rei não fosse desviado. 1 Reis capítulo 11, o verso 3, nós vamos observar que Salomão casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. E essas mulheres levaram a desviar-se o seu coração. E nós observamos ainda que a palavra, a recomendação lá em Deuteronômio é de que o rei não tivesse muitas riquezas. Porém, nós observamos aqui no capítulo de 1 Reis, capítulo 10, verso 23, que o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de toda a terra. Inclusive no verso 21 vai dizer que ele tinha tanta prata que no seu tempo a prata não tinha nenhum valor. Pois bem, queridos, olhando para esse texto, nós vemos aqui a importância de nós pedirmos sabedoria para lidarmos com os outros, mas sabedoria para andarmos também na presença do Senhor. Não é só sabedoria para instruir os outros no caminho do Senhor,
Nós precisamos também ter sabedoria para que nós andemos no caminho do Senhor. Salomão, ele não teve essa prudência, ele não teve esse cuidado de andar no caminho do Senhor. No primeiro momento, até o seu coração foi reto para com Deus, mas as muitas mulheres levou ele a viver uma vida longe do Senhor. Inclusive, nós vamos observar em 1 Reis, capítulo 11, o verso 4, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então observe, queridos, que quando nós buscamos sabedoria apenas para lidar com os outros ou ensinar os outros no caminho do Senhor, sem pedir para que Deus também nos dê sabedoria, que Deus nos dê firmeza, que Deus nos ajude a andar na presença dele, o final da nossa vida não será o final adequado. Então, mais do que ensinar os outros o caminho do Senhor, o nosso coração deve se aplicar em andar em todo o caminho do Senhor. Porque se o nosso coração estiver aplicado, como o coração de Davi esteve aplicado em caminhar em segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, então nós seremos bem-sucedidos. Todavia, se o nosso coração estiver somente pensando em agradar os outros e ver o bem dos outros e não ver o nosso bem com Deus, o nosso final será triste, como foi o final na vida de Salomão. Um rei muito rico, muito sábio, com muitas mulheres, muita riqueza, porém morreu com um coração longe do Senhor. Que Deus nos guarde de sermos como Salomão e que Deus nos dê sabedoria para instruir outros no caminho do Senhor, mas sobretudo que Deus encha o nosso coração e o nosso intelecto de sabedoria para que nós possamos andar em todo o caminho, em toda a vontade de nosso Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas com essa palavra. Gostaria de agora orar por você e pedir que Deus possa estar te abençoando, assim como eu peço que Deus também seja me abençoando para que tenhamos sabedoria do alto para andar em toda a vontade e querer do nosso Deus. Oremos. Pai querido e bendito, nós estamos, Deus, diante da Tua presença e estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós desejamos, Deus, sabedoria, Deus, para que possamos andar em toda a Tua vontade, em todo o Teu caminho, em todo o Teu querer. E pedimos, Deus, que o Senhor também nos dê sabedoria, Deus, para instruir outros, ó Pai. Que nós, Senhor amado, não sejamos, Deus, dualistas, onde fiquemos apenas com uma dessas opções, mas que o nosso coração, Deus, possa estar totalmente voltado para Ti, que possamos andar firmados em Tua presença. E Deus nos guarde, Deus nos livre de não atentarmos para toda a Tua vontade. E Deus, que a nossa constância diante de Ti, Deus, possa inspirar outras pessoas a também serem constantes diante do Senhor. Ajuda-nos, Deus, e nos abençoa. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo, assim outras pessoas também poderão ser abençoadas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.